galera, Vingadores está de volta. Steve Rogers com Mjolnir, Destino parando Stormbreaker com 2 dedinhos, Vingadores vs X-Men. E cara, a gente vai analisar agora cada frame desse trailer juntos, então se prepara, vem comigo para uma maior análise de todos. Vamos lá, galera. Transpeter aqui, galera, de verdade. Eu tava ansioso demais pra essa análise. Faz tempo, cara, que eu venho trazendo teorias, análises, vazamentos, né? De imagens vazadas. E a maioria até agora se provaram ser reais. Então se prepara, porque tá na hora de analisar o trailer oficial de Vingadores do Doutor Destino. Cara, que trailer maneiro, eu gostei demais. Gostei demais, cara, demais. Outra aqui. Bom, o trailer começa mostrando a placa da Escola Xavier para jovens superdotados, né? E logo em seguida a gente tem o Xavier olhando para uma incursão. Na verdade, galera, ele tá vendo uma terra paralela ser destruída durante a incursão. É isso que ele tá vendo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que os X-Men conseguiram parar uma terra destruindo outra terra. Se vocês repararem na janela, ela tá quebrada. Então essa cena acontece depois de outra cena, onde o Xavier vai encontrar o Magneto na mansão. Só pra vocês entenderem, ok? A cena que o Xavier conversa com o Magneto, provavelmente é antes do Magneto se levantar e impedir uma incursão. E só pra lembrar, incursões é quando uma terra se choca com a terra de outra realidade. E no final os dois universos são destruídos. Os universos inteiros, entende? Pra impedir a incursão, é só impedir o choque entre as duas terras. E como que você faz isso? Como é que você impede o choque entre as duas terras? Bom, a primeira opção vocês estão vendo aí, que é destruir a terra paralela. Aí dessa forma os dois universos se salvam. Isso bate com os vazamentos que a gente teve até agora, onde diziam que os X-Men iriam invadir a terra do Homem-Aranha do Tobey Maguire pra explodir aquela terra dele, né? A ideia é que o filme começa com o Homem-Aranha, o Norman Osborn e o Dr. Octopus enfrentando o Wolverine, Deadpool e o Magneto. Deixando claro que a grande ameaça do filme são as incursões. Mas a gente sabe que o verdadeiro vilão é o Dr. Destino. E é ele que aparece logo no começo do trailer. Galera, essa cena tá incrível. Pô, porque o Dr. Destino tá com o visual perfeito, cara. É uma das melhores adaptações super-heróis que eu já vi. E além do visual, a voz dele carrega, né, aquele sotaque da Latvéria. Robert Downey Jr. mudou completamente a voz. Ele encarnou o personagem, sabe? Não dá pra saber exatamente o lugar que o Dr. Destino tá nessa cena aí. Eu acredito que essa cena faz parte da cena com o Thor. Só que eu vou falar nela daqui a pouquinho. Mas o que me chamou a atenção é o que ele diz. Algo se aproxima. Algo que talvez não consigamos evitar. Antes desse dia terminar, deveremos tomar uma decisão impensável. E essa frase é o segredo para vocês entenderem o trailer. Mas eu vou explicar ela melhor até o final desse vídeo. Foca nela, porque aqui o Destino tá dizendo que vai ter que fazer algo impensável. Logo é algo melhor que simplesmente destruir uma terra paralela. Mas calma que eu vou explicar isso pra vocês. Vamos lá. Os Vingadores. A próxima cena pula para Nova York. E aqui tem a Torre dos Novos Vingadores. Eles colocaram o símbolo deles bem no meio do prédio. E se vocês repararem, dá pra ver que tem outras estruturas ao redor que são espelhadas. Parece que aumentaram o prédio, ele tá mais robusto do que quando era do Tony Stark. Em seguida o trailer pula pra cena da nave do Quarteto Fantástico abrindo e ele saindo de dentro dela junto com o Thor. E aqui parece que tá rolando um jogo de imagens com essa e com as próximas duas cenas, né, pra dar uma ideia pro público de que eles chegaram ali na Torre dos Vingadores. Mas tem muito mais cena do que a Marvel mostrou. Eu acredito que junto do Quarteto Fantástico e do Thor, tem também o Steve Rogers e o Dr. Destino. Vocês vão entender melhor até o final desse vídeo, segura aí. A próxima cena mostra o Sam Wilson, Bucky e o Scott Lang do mesmo lado, né, olhando pra uma pessoa com cabelo comprido. Eu vou falar pra vocês, eu acho que esse cara é o Steve Rogers. E eu acredito que se essa cena tivesse mais alguns segundos, daria pra ver o Sam e o Bucky abrindo um sorriso lá, né, uma cara de surpresa, igual o Scott Lang. E o mais legal, se for o Steve Rogers, ele ainda não entregou o escudo pro Sam. Imagina se esse encontro criar um paradoxo temporal. Isso seria maneiro. Tipo, o Steve vê o Sam com o escudo, depois volta no passado e entrega o escudo pra ele. Bom, a próxima cena mostra todo mundo dentro da sala de reuniões dos Novos Vingadores. E vai lembrar que a cena pós-crédito Thunderbolts foi filmada pelos irmãos russos. Então isso aqui vai ser meio que uma continuação direta daquele filme. O Bob tá ali, no cantinho esquerdo, usando sandálias. O agente americano ainda tá com o escudo amassado, o Guardião Vermelho tá com o uniforme patrocinado dos New Avengers, né, com Z. É o mesmo momento. Nessa cena, vocês vão lembrar, tava rolando aquela crise da marca registrada dos Vingadores. Então pode ser que o Capitão América e o Homem-Formiga estão ali por causa disso. E vai lembrar também que nessa época a Helena fala de uma crise especial que tá rolando e que estão escondendo os detalhes deles. Eu acredito que essa crise pode ter relação direta com a incursão. Talvez quando tá perto de começar uma incursão, o universo começa a rachar em várias fendas, igual acontece em Homem-Aranha Sem Volta ao Lar, né? Ou quando a Marvel abrindo aquele portal dimensional que enviou a Mônica pra Terra dos X-Men. Essa incursão pode ter enfraquecido o tecido dimensional e facilitado a entrada do Quarteto Fantástico no universo 616. Essa crise no espaço pode ter chamado a atenção do Thor. Pensem comigo, galera, pensem! Abriu uma fenda no espaço, o Thor percebeu, foi lá ver o que era. Daí ele encontra a nave do Quarteto Fantástico. Faz sentido, né? Mas independente de como isso vai acontecer, vamos focar no telão no fundo. Dá pra ver que o Reed tá explicando pra galera o que tá acontecendo. E no telão tem 3 terras conectadas. Ah, Pedro, mas as incursões não são só 2 terras? Não necessariamente. Na verdade, o multiverso do Semi
É uma árvore, né, cara? Cheia de galhos. Então, as incursões elas podem acontecer com várias terras, com vários universos, né? Ao mesmo tempo, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. As 3 terras provavelmente são a Terra dos Vingadores, do Quarteto Fantástico e dos X-Men. E aqui eu vou adiantar pra vocês uma coisa. Se tratando de ciência, o Reed é um dos caras que pode resolver isso. No filme do Quarteto Fantástico, ele criou uma máquina que é capaz de teleportar Terra para outro canto do universo. Ah, Peter, então era só ele ter salvado a Terra dele. Sim, mas como aqui tem 3 terras e não 2, se ele salvar a Terra dele, ainda corre o risco do impacto das outras 2 destruir o universo dele, seria uma baita saída narrativa. Sem falar que eles são heróis, então eu acho válido eles quererem salvar outras terras se eles puderem. Pô, se o Quarteto Fantástico escutar que tem mais 12 universos inteiros que podem ser salvos com a tecnologia do Reed, por que eles não fariam isso? Pra mim, essa reunião é pra isso, né? Eles vão se dividir em grupos pra espalhar as invenções do Reed Richards pra tirar as terras da rota de colisão. E aí, com isso, a incursão acaba e os universos continuam intactos. O que muda é que a Terra vai estar no outro canto da galáxia. E para isso funcionar, tem que instalar esses teletransportadores em vários cantos da Terra, nem todas as terras. E outro detalhe que me chama a atenção nessa parte do trailer é que o Thor fala que lutou ao lado de vários guerreiros mais poderosos. Bem mais poderosos que essa nova equipe, né? E que alguns deles morreram enfrentando inimigos e ameaças que assustaram o Thor muito menos do que essa ameaça que tá chegando agora. Percebe? Aquela coisa que eu falei no meu react, né? Pô, foi uma farmada de aura estilo John Wick. Então ele teve aliados mais fortes que morreram para ameaças menos assustadoras do que a atual. Ah, Pedro, ele tá falando do destino? Pode ser que sim, mas pode ser que ele tá falando do fim do multiverso, é uma baita ameaça. Para pra pensar comigo, galera. O Thor enfrentou os gigantes de gelo. O Loki, né? Os Chitauris, o Malekith, a Hela, o próprio Ragnarok de Asgard, o Thanos, o Gore. E mesmo assim, cara, ele acredita que a próxima ameaça é a maior de todas. Eu sei que o trailer faz isso pra mostrar pra gente, né, que o destino é uma grande ameaça. Tá passando autoridade pro destino, né? É transmissão de autoridade. E de fato, com certeza, o Dr. Destino é a maior ameaça de todos até agora no CM. Tem nem o que questionar. Nessa reunião, pelo menos, eu acredito que o Thor tá falando das incursões. É o fim de todas as coisas. E ele tá com medo. Pô, nenhum deus pode impedir isso só com a força bruta. Não tem como. Por isso que eu acho que o trailer tá enganando o público, fazendo a galera acreditar que o Thor nessa cena tá falando do destino. Mas na real, o próprio destino deve estar ali na sala como aliado. Faria total sentido, por quê? Porque ele aparece na cena pós-créditos do Quarteto Fantástico. Ele deve ter começado tudo isso, né? Ele começou. Batalha em Talocan. Eu expliquei pra vocês o que deve ser o plano do Reed. Pra simplificar o filme, né? Talvez o Reed invente algo melhor pra colocar só num ponto, né? Eu acredito que no universo do Quarteto Fantástico essa parada deve estar pronta. Agora falta na Terra 616 e na Terra dos X-Men. Ah, e lembrando que eu pensei no teletransportador do Reed porque é algo que ele projetou e existe no CM. Mas pode ser uma máquina diferente que talvez empurre as terras e impeça a incursão. E é aí que os heróis vão se dividir em grupos para instalar essas máquinas. O grupo da Terra vai para Talocan. E aqui eu vou reunir algumas cenas para explicar melhor o que está acontecendo. Tem uma cena onde a Shuri está andando no deserto com a água rodeando tudo. Lá no fundo tem a nave dos Vingadores posando. E eu acredito que esse lugar pode ser uma área de Talocan, né? Meio que uma embaixada ou talvez um lugar onde o Namor afastou o mar para receber visitas. Talvez esse lugar vá ser importante para impedir a incursão. Eu não sei a situação atual da Shuri, se ela é uma vingadora, ou se eles vão lá, né, pedir ajuda pra Wakanda por ser a nação mais tecnológica do mundo. Mas uma coisa é certa, a Shuri é extremamente inteligente, a gente sabe disso. Pode ser que a Shuri já sabia das incursões e acabou chegando no mesmo local com os Vingadores. Nos quadrinhos dá pra rastrear o local que vai acontecer a incursão. Pode ser isso.